Se existe algo bacana, se é que é possível dizer, do resultado dessas pandemias, é o que ela gera. E dessa situação da febre amarela e da peste bubônica que aconteceu, surgem dois grandes institutos científicos no Brasil, respeitados no mundo. O Instituto, merecidamente com o nome Oswaldo Cruz, e o Instituto Butantan de São Paulo. São instituições de pesquisas mais importantes do Brasil, fundadas em função da peste bubônica. Nasce aí, e vamos ver como que apareceu. O contexto, como isso aconteceu. O retorno da peste bubônica em Portugal, depois de um século sem registro de surtos na Europa. Ou seja, a peste bubônica, o retorno da peste bubônica, aconteceu em Portugal sem nenhum tipo de registros anteriores. Era uma doença ainda de um século passado. E o Brasil recebe o telegrama, falando, olha, meus caros brasileiros, fiquem espertos, porque a doença vem aí. Já detectamos aqui em Portugal alguns casos da febre amarela. E o bicho está pegando. Existia uma excelente relação comercial Brasil e Portugal. O Brasil exportava muito café para lá, né? A origem lá da colônia, para ali, império, enfim. Existia uma relação comercial muito grande. Brasil em importação e exportação. Mas vamos ver, olha, até chegar a doença em 1899, a cronologia das doenças que retornaram. Então as doenças, elas também retornam. 1346, a peste, a mesma peste, apelidada de peste negra, causou a morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Europa. Olha o número. Mas estávamos ainda numa idade média, 1346. Conhecida como apelidada de peste negra, porque essa peste bubônica, ela gerava umas cores escuras aqui na garganta, aí ficou conhecida como a peste negra. De novo, a doença voltou, 1720, Marsella registrou na Europa a morte de 50 mil habitantes. E ela volta, olha só os períodos. 1894, o cientista franco-suíço Alexandre Yersin e o japonês. Aí agora a pronúncia complicou, hein? No inglês, no francês é difícil, imagina aqui no japonês. Então o japonês Shibazaburo Kitasato identificaram o bacilo da doença, da peste bubônica. O russo, agora complicou. Em 1896, o russo Valdemar Kafkinin criou uma vacina contra a peste. 1898, Yersin usou os primeiros soros antipestosos em seres vivos. Nós falamos isso no módulo anterior, não vou falar de novo. Em 1898, no período, o francês Paul-Louis Simon descobriu que a doença era transmitida aos homens pelas pulgas dos ratos. Já pensou que loucura, cara? Pulga de rato, velho. Em 1899, a situação, na teoria, estava controlada, mas não estava. Chegamos no Brasil. A peste bubônica no Brasil. Falamos da febre amarela. Olha os problemas do Oswaldo Cruz. Se coloca no lugar do Oswaldo Cruz e do pessoal da ciência. Oposição, igreja, jornal, mídia, enfrentando toda essa galera. Sem internet, a ciência não estava totalmente desenvolvida, mas havia crescido muito nesse período. Acreditava-se na ciência, ainda bem os dirigentes acreditavam na ciência. Com o telegrama
que chegou de Portugal. Ora, pois fiquem espertos, ó brasileiros, a peste bubônica está a chegar. Com essa informação, o diretor-geral de Saúde Pública, Nuno de Andrade, e o ministro de Justiça e Negócios, Epitácio Pessoa, faz recomendações. Epitácio Pessoa. Quais foram as recomendações? Primeira medida: todos os navios que chegassem de Portugal teriam que ficar 20 dias de quarentena. Ótimo. Estava proibida a entrada de mercadorias como couros e peles, mobílias, roupas e acessórios, frutas e laticínios e retalhos de tecido. Ficou proibido. Lembra a matéria-prima? De novo eu volto na história. Manda a matéria-prima para lá e traz o produto acabado. Olha aí. Roupas, acessórios, vinho. Estava proibida a entrada. Porém, essas medidas tiveram críticas. Uma série de medidas que estavam sendo tomadas já teve resistência. E isso dentro do próprio governo. Enquanto o diretor geral de saúde e o ministro de Justiça falavam uma coisa, você tinha um diretor de higiene e assistência pública do estado do Rio de Janeiro, o médico Jorge Alberto Leite Pinto, que já criticava essas duas medidas aí do Epitácio Pessoa. O que esse Jorge Alberto, o médico Jorge Alberto Leite Pinto, dizia o seguinte: cartas publicadas no Jornal do Comércio através do diretor de higiene e assistência pública do Rio de Janeiro. Esse cara, o médico Jorge Alberto Leite Pinto, ele havia participado de uma conferência sanitária internacional, havia estabelecido o período máximo de 10 dias de quarentena para os navios saídos de portos infectados, ainda que o Brasil não fosse signatário de convenção. Ou seja, ele dizia, não, vamos ficar 10 dias, já dá o tempo suficiente. Porém, o governo oficial falava, não, são 20 dias. Começou aí os conflitos. Detalhe, o porto era do Rio de Janeiro, esse médico era do Rio de Janeiro. Enfim, estou supondo. O longo período de quarentena no porto iria aumentar o preço dos produtos, gerando prejuízo. Olha aí, de novo, alegando questões econômicas. O médico alegando questões econômicas, que ia dar prejuízo ao Brasil. Ele sustentava que a doença era facilmente dominável e tratável. Faz lembrar alguma coisa? A doença é fácil, isso aí vai passar. É só uma gripezinha. É só uma gripezinha. É só uma gripezinha. E olha aí, né, como as coisas voltam. Vamos ver o que aconteceu com essas medidas. E por que nós estamos falando, por que nasceu essas duas instituições, né, extremamente sérias. Quem sabe do Covid-19 não chega, não nasce alguma coisa nova no mundo, no Brasil, vamos ver. E outro detalhe, como é bom não mudar os gestores. Como o Rodrigues Alves manteve os caras, manteve Oswaldo Cruz, manteve a equipe sanitarista. Após quase um mês de debates públicos, demorou para chegar uma posição, manteve a quarentena dos navios, se manteve. Porém, as novas descobertas sobre a doença e as providências realizadas não evitaram a vinda e a disseminação da peste do Brasil. Voltando de novo, nós vamos chegar no Covid-19, mas se tivesse dado até hoje, aqui no Brasil, os portos estão abertos, os aeroportos estão abertos. Aqui não fecharam com Covid-19. Foi aqui que veio uma pessoa lá da Itália, dentro do avião, e que trouxe isso para cá. Tá aí, olha como a coisa volta.
No início, os governos tentaram esconder por causa do comércio do café e dos imigrantes. Olha só, a questão econômica, eu estive lá no Museu do Café para poder fazer uma boa pesquisa. E realmente era isso. O Brasil estava bombando com café, não podia ter problema. Então isso aconteceu. E a gente percebe que também estavam chegando os imigrantes, estavam chegando mão de obra. Lembra que nós saímos de um processo de escravidão para vir os imigrantes. E não podia afugentar os imigrantes, não podia fazer com que os imigrantes não viessem. E a mão de obra, quem ia manter aí a indústria agronegócios? Quem vai manter a indústria, o agro é pop? Alguém tem que manter. Então, a questão econômica parou isso. A questão econômica está sempre por trás das disseminações de doenças. A galera esquece que quem compra e quem consome é ser humano. Então, se não tiver ser humano, não vai consumir. Por isso que em alguns momentos tem que parar. O pessoal que tem um poder econômico muito bom, eles vão para os grandes tratamentos, vão se tratar na Europa, etc. Mas quem consome aqui precisa se manter. Por isso, aqueles, para lá, eu entendo que é necessário, alguém tem que sobreviver, mas o Estado tem que dar força, tem que melhorar essa situação para aqueles que não conseguem. Momentos políticos, filosóficos. Em 1894, o Porto de Santos se tornou o maior centro exportador de café do mundo. Sim, foi o maior exportador de café no mundo. Neste período, mais de 16 mil imigrantes desembarcaram no Porto de Santos para trabalhar na lavoura em terras paulistas. Ou seja, enfim, meus ascendentes, né? Eu sou descendente de italiano, mas enfim, descendente mistura de índio, mas a influência dos imigrantes foi muito grande e eles tinham que ser mão de obra, a mão de obra barata, só tinha que abrir isso. A questão econômica estava acima de tudo, para variar na história, né? Da mesma forma, foi um processo lento na identificação e aceitação da doença no Brasil. No começo de outubro de 1899, o médico Guilherme Álvaro, sanitarista, foi solicitado para atender um possível caso da doença. Só que além de examinar o doente, ele foi além. Tem uns caras que são visionários, né? Que bom, né? Investigou o local, encontrou ratos mortos na redondeza da casa da vítima, tendo como um vizinho um armazém que guardava as bagagens dos viajantes dos navios. É isso. Então o cara chegou, foi lá, pesquisou que tinha doente, mas ele não parou ali. Ele foi além. Isso é medicina, isso é ser cientista. Ele vai além. Tem os caras que vão além. E ali onde chegava a roupa, onde tinha um armazém do lado, certo? O galpão, ficava as roupas do pessoal que chegava dos navios, ficavam lá. E lá estavam também as pulgas de ratos, que também contaminavam, e já começou ali o processo de entrada da peste bubônica no Brasil. Detalhe, ele pede a quarentena na região, mas os empresários pedem uma revisão do diagnóstico, segundo o historiador Luiz Antônio Teixeira, da Casa Oswaldo Cruz. Ou seja, o cara detectou, pediu a quarentena, porém, não, verifica direito, né? Vamos confirmar esse diagnóstico. Então ele manda a informação aqui para São Paulo. O Instituto Bacteriológico do Estado de São Paulo, que hoje é o Instituto Butantan, envia mais médicos sanitaristas para Santos com a missão de investigar a suspeita de contaminação e avaliar a situação. Manda mais uma equipe para lá, vamos ver se esse médico, vamos ter que provar que realmente essa doença existe, que está contaminado lá aquela região. No dia 9 de outubro, a comissão confirma o caso da existência da peste bubônica. Ó galera, realmente a peste bubônica está lá e nós temos que fazer quarentena, vamos chamar lockdown. Não, brincadeira, isso é anacronismo. Mas vamos fechar, vamos fazer alguma coisa. Incrivelmente, mesmo após o relatório oficial do Instituto de São Paulo, que hoje é o Butantan, ainda é o Instituto de São Paulo, e o próprio médico ser contaminado, esse próprio médico se contaminou.
o governo permaneceu negando e solicita mais estudos e mais sustentações das evidências. Ou seja, os caras vão pondo barreira para a economia andando, só que o pessoal vai morrendo. Até chegar a uma vacina, até chegar a alguma coisa, quantos não vão embora, né? E aí são convocados os médicos cariocas, lá vem Oswaldão, Oswaldo Cruz, puta cara, você é o cara. E o Eduardo Chapo Prevost, outra, vocês, dupla, perfeita, que comprovam e atestam novamente a existência da peste bubônica no território brasileiro. Então, olhem só o que o neoliberalismo, os liberais fazem com a população. Quer dizer, deixa morrer, são só 400 boas. Alguém tem que morrer, é uma gripezinha. Né? Alguém vai morrer, e daí? E daí? Né? E aí começa. E daí? Até porque não é ninguém dele. Então, e daí? Somente em 18 de 10 de 1899, o governo admite oficialmente a epidemia da peste bubônica em Santos, no litoral de São Paulo. Demorou, hein? Demorou. Considerando que já era tarde para conter a doença em função da pressão econômica, que insistiram em não aceitar as quarentenas propostas. Que coincidência é o amor, né? Que coincidência é a doença, né? Nuno de Andrade, diretor-geral de saúde pública, pediu demissão por se considerar incapaz de evitar a chegada da doença no país. O ministro da Justiça, entretanto, não aceitou o pedido e permaneceu no cargo até 1903. Ou seja, o cara percebeu que a coisa estava complicada, tinha oposição, mas porém era um grande cientista, e que o governo faz? Segura a onda dele. Foi o que aconteceu recentemente. Tínhamos um ministro, na teoria, com boas intenções. E olha o resultado. O cara pediu a conta, e não foi um, foi dois. Eram dois cientistas. Eram dois médicos, conheciam a causa. Porém, entrou um paraquedista. A questão não é política, é saúde. É essa a questão. Está morrendo gente. Chegamos no Covid-19, não chegamos, mas olha só onde a gente percebe que a história ela se repete. E como é diferente quando você tem posturas de governos diferentes. Questões ideológicas diferentes. Quando você tem gente capacitada no governo e quando não tem. Eu até estou suando aqui, porque é muita, as coincidências são muitas. No verão de 1900, a disseminação da peste chegou na capital do Brasil. Aí, meu amigo. E se espalhou em outras cidades. São Luís, Porto Alegre e Recife. Aí já eram as medidas estratégicas de enfrentamento. Vamos tomar medidas estratégicas. Né? Vamos mudar. Vamos colocar um paraquedista lá, que ele vai resolver ele, porque você quer no peito, é chapa, vou colocar lá. Bom. Medidas estratégicas daquele período. Importar da Europa o soro para o tratamento de doentes. Olha só, estou falando de 1900. Olha o que um governo sério, culto faz. O problema é que o estoque estava muito baixo por causa dos surtos em outras cidades. Como no próprio Porto e na Ásia. Faltava lá. Não tinha também. Diz a historiadora Dilene Raimundo Nascimento, também do Oswaldo Cruz. O que o Oswaldo Cruz faz? Olha, investimento em ciência, como é diferente. Olha, eu estou suando porque a história, ela me deixa assim. É mais quando você vive o que nós estamos vivendo hoje, né?
O Oswaldo Cruz se propôs então a criar os institutos soroterápicos para produzir o soro no Brasil. É isso, é isso. Atitude, né, de gente, atitude humana. Aí não é nem mais uma questão política, é uma atitude humana. E dessas doenças geraram e nascem as duas mais importantes instituições brasileiras de pesquisa, reconhecidas internacionalmente. O governo, então, nesse momento, dá a missão aos pesquisadores a fundar as instituições com o objetivo de evitar as quarentenas, para atuarem com a determinação da ciência e assim tentar evitar novas epidemias. Isso não é lindo? Está aí o decreto oficial. Decreto oficial. E aqui, o curioso que o local aqui do Butantã era uma fazenda. Local da fazenda Butantã. Que o nome em Tupi-Guarani significa terra muito dura. Uma antiga chácara de 400 hectares comprada pelo governo, que ficava a 8 quilômetros da capital e a 6 quilômetros do hospital de isolamento, o atual Instituto Emílio Ribas. Naquele momento, o Instituto Butantã era considerado longe da cidade, então não tem perigo de contaminar ninguém. Então, podem ser feitas pesquisas lá, que está longe de todo mundo. E aqui aparece o Instituto do Butantã como decreto. Então, a ideia de impedir as quarentenas, é que acabou gerando a criação de duas das maiores instituições de pesquisa no Brasil, para tentar impedir novas epidemias. Diz Teixeira. Olha também onde que ficava o Oswaldo Cruz, olha lá. Era um castelo da Fiocruz, foi erguido na fazenda de Manguinhos, em Agaúma, na periferia antiga da capital federal. Então, essa foto, olha só como era distante, né? Aqui, ó, o litoral, aqui tal, olha a distância que era. Essa foto é linda, né? Vamos para as propagandas do período. Plim, plim, propaganda do período. Olha esse anúncio. Nono necrotério da polícia. Um anúncio de 1917. O anúncio do chocolate Lacta, necrotério. Quem imaginaria que para vender um chocolate seria preciso ilustrar um morto na mesa do necrotério? Chocolates Lacta. Plim Plim, 1917. Olha o texto. O médico legista constatou que a morte do cadáver foi devido a ele não ter feito o uso do delicioso chocolate Lacta, veiculado no antigo jornal paulistano O Parafuso. Sensacional. Ó, se alguém perdeu o gosto pelo chocolate, sensacional, né? Qual a base científica disso? Mas era publicado esse anúncio. Em 1923, já andou mais o processo em relação à saúde. Em 1923, o maior envolvimento do serviço de propaganda e educação sanitária aumentou aí. A importância da nova categoria profissional se evidencia na produção de um fluxo contínuo de informações sobre comportamento sanitário das famílias pobres. Em 1923, houve a institucionalização das práticas de comunicação. A comunicação entrou forte nesse momento. Criação do Serviço de Propaganda e Educação Sanitária no interior do Departamento Nacional de Saúde Pública. Percebem a questão da informação, da comunicação?
se tornou conhecido como Reforma Carlos Chagas, outro cientista. As palavras da comunicação nesse momento eram as palavras de ordem: educar, higienizar e sanear. Era envolver a comunicação relacionada às ações de prevenção. Esse período, nós estamos falando de 1923. Lutar contra a ignorância. Lutar contra a ignorância. Passou a receber resistência às medidas sanitárias. Ou seja, a ignorância resiste às coisas boas, às coisas científicas. Houve uma difusão de medidas de higiene, base em teorias de comunicação, ou seja, é o estudo da ação e reação. Realizar, fazer a coisa, ação, para ter um retorno, ter algo em troca. 1923 a 1939, a era da Fundação Rockefeller. A Fundação Rockefeller, que era daquele famoso empresário da área de petróleo, né? Rockefeller, investia aí, onde entra o capital, muito bem aplicado. E esse empresário que era lá da indústria, né? Um mega empresário da indústria petrolífera, entre outras empresas, resolveu investir aqui, porque também tinha mercado, né? Vamos deixar o pessoal com saúde para consumir. Ótimo também, né? Contribuição no início dos anos 20, contribuindo com novos conhecimentos sobre a febre amarela e série de pesquisas de campo. Participou de uma conferência sanitarista pan-americanas, que foram decisivas de uma série de ações na América Latina. Uma visão de higiene social defendida pelas primeiras gerações de sanitaristas. Lembra lá os guarda-mosquitos, o pessoal, enfim, que era Oswaldo Cruz. A propaganda também no Brasil pelos profissionais da Fundação Rockefeller. Bom, mega empresário, visionário, sabendo do uso da publicidade e propaganda, se usa desse instrumento. Sensacional, utilizando profissionais para fazer esse tipo de ação. Instituição de saúde como um direito universal. Isso era já colocado. Nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde, Sistema Universal de Saúde. Pouco valorizado, que estão mexendo com ele, mas nós vamos ver lá na frente. E movimentos sociais pela saúde. Por isso que essa galera, os sanitaristas, o pessoal da Anvisa, são profissionais, gabaritados, concursados, são as pessoas que talvez foram de maior poder de resistência contra algumas ditaduras. O pessoal da área de saúde, meu amigo, é fera, são pessoas cultas, educadas, estudadas. Então, essas pessoas são as pessoas que, não só os outros jornalistas da área de comunicação, mas essa galera, quando chega às grandes epidemias, são elas que estão na linha de frente, são elas que estão lá dando com a dor, são elas que estão vendo as pessoas indo embora. Não é uma gripezinha, não é um... Oh, e daí? 270 daí. É isso. Com essa emoção, me desculpa você que está assistindo, eu me empolgo, mas é isso. Acabamos o módulo 4, parabéns, você completou o módulo 4. Vamos para o módulo 5. Vamos ver o módulo 5. Comunicação e saúde nas ditaduras. Governo Getúlio Vargas, papel estratégico da comunicação e o golpe militar de 64. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar aqui. Eu me empolgo. Até o próximo módulo 5.